A história de um homem que começou gritando por justiça e terminou adorando no meio da escassez. Ele questionou a Deus sobre a razão da permissão da impunidade e a resposta que ele recebeu nos mostra que devemos estar atentos, dia após dia, sobre os ensinamentos do nosso Criador. Neste vídeo, você vai descobrir a jornada de fé mais surpreendente da Bíblia. A história de um homem que nos revelou que precisamos confiar em Deus mesmo em tempos difíceis. O nome dele é Abacuque, um profeta diferente dos demais. Enquanto tantos falavam em nome de Deus para o povo, Abacuque fez o contrário. Falou com Deus, questionou, lamentou, desabafou, em nome de um povo que sofria. Não sabemos muito sobre ele além do que o próprio livro revela. Não há genealogia nem indicação direta de onde ele veio. Mas há algo muito claro. Abacuque era um homem profundamente consciente de sua realidade, angustiado com a injustiça e sinceramente comprometido com a fé. Seu nome, em hebraico, pode significar abraço ou aquele que abraça com força, e isso diz muito sobre sua postura. Abacuque não é um espectador indiferente. Ele abraça a dor do povo, abraça a causa da justiça e, mais do que isso, abraça a tensão entre fé e dúvida. Ele não tem medo de perguntar, de confrontar o silêncio de Deus, de se colocar como voz do sofrimento humano diante do trono divino. O contexto histórico é sombrio. Judá está mergulhada em decadência moral e espiritual, corrupção, violência, idolatria. O rei Josias havia promovido uma reforma religiosa alguns anos antes, mas após sua morte, o povo voltou rapidamente aos velhos caminhos. Provavelmente, Abacuque viveu durante o reinado de Jeoaquim, por volta do final do século 7 a.C., em um período em que a ameaça babilônica crescia sobre o cenário mundial. E é nesse momento que ouvimos sua voz ecoar como um grito de socorro. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Grito, violência, e não salvas. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a opressão? Abacuque 1, 2, 3. Abacuque está cansado, não de crer, mas de esperar. Ele vê a perversidade dominar as ruas, a lei se enfraquece, os juízes se vendem, o justo é sufocado, o mal prospera sem freio, e o céu parece silencioso. O profeta não fala com descrença, mas com urgência. Ele não rejeita a fé, pelo contrário, seu clamor nasce justamente porque crê em um Deus justo. Mas é esse Deus, o justo, que agora parece inerte, e é esse paradoxo que o atormenta. A lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça é distorcida. Abacuque 1, 4. Então Deus responde. Mas a resposta não é o que Abacuque esperava. Deus não diz que vai restaurar Judá, nem que vai destruir os ímpios locais. Ele revela um plano maior e mais perturbador. Vede entre as nações e olhai. Ficai admirados e pasmos, porque realizarei em vossos dias uma obra que não crereis quando vos for contada. Abacuque 1, 5. Deus está agindo, sempre esteve. Mas o instrumento que ele escolheu para trazer juízo é impensável. Os babilônios, também chamados de caldeus, um povo feroz, impiedoso, conquistador, mais violento do que Judá jamais foi. Eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Abacuque 1, 6. Eles são descritos como velozes como leopardos, cruéis como lobos ao anoitecer. Seu próprio poder é o seu Deus. Não respeitam reis, zombam de fortalezas, tomam o que desejam. Parecem imparáveis. Eles vêm para fazer violência. O seu rosto está voltado para frente e ajuntam cativos como areia. Abacuque 1, 9. Essa revelação mergulha Abacuque em um novo dilema. Ele buscava justiça, mas agora vê que o juízo virá.
pelas mãos de uma nação ainda mais perversa do que a sua. O primeiro capítulo termina em tensão. Deus respondeu, mas a resposta levanta novas perguntas. Abacuque queria ver ação divina, mas agora se pergunta, será que o remédio não é pior do que a doença? A resposta de Deus havia chegado. Ele não estava indiferente ao mal. Ele via a corrupção de Judá e tinha um plano para agir. Mas o plano era difícil de aceitar. Abacuque havia clamado por justiça, e Deus revelou que traria julgamento. Mas esse julgamento viria pelas mãos dos babilônios, um povo ainda mais cruel, pagão e impiedoso. A mente do profeta se agita. Como conciliar isso com tudo o que ele sabe sobre Deus? Ele então volta a falar. Não com revolta, mas com reverência. Não com arrogância, mas com honestidade. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Abacuque 1:12. Abacuque começa reafirmando quem Deus é, e isso é importante. Antes de protestar, ele adora, reconhece o caráter eterno e santo do Senhor. Chama-o de meu Deus, meu santo, uma linguagem íntima, mas cheia de temor. E então levanta sua grande questão. Senhor, para executar juízo, tu o designaste, tu, ó rocha, o estabeleceste para aplicar castigo. Abacuque 1:12b. Ele entendeu, Deus levantou os babilônios para julgar Judá, mas isso não o tranquiliza, isso o assusta e o confunde, porque os babilônios são brutais, sem piedade, sem aliança, sem justiça. Então ele questiona, tu que és tão puro de olhos que não podes ver o mal, nem podes contemplar a opressão, por que então toleras os que procedem traiçoeiramente? E te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque 1:13. Abacuque está diante de um dilema moral. Como um Deus santo pode usar uma nação tão corrupta para julgar seu próprio povo, que apesar dos pecados, ainda é mais justo do que os caldeus? É como se ele dissesse, Senhor, o remédio que escolheste parece mais destrutivo do que a doença. Como o santo pode tolerar a injustiça? Como o justo pode permitir que o ímpio prospere por meio da violência? E então ele descreve a crueldade dos babilônios com imagens fortes. Fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos eles o inimigo pesca com anzol, apanha-os em sua rede, e por isso se alegra e se regozija. Abacuque 1:14-15. Na visão do profeta, os povos estão indefesos, como peixes no mar. E os babilônios surgem como pescadores gananciosos, que lançam redes e capturam todos, sem distinção. Eles não agem com justiça, mas com fome de poder, e ainda se vangloriam disso. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso ao seu anzol, pois graças a eles sua porção é gorda e sua comida abundante. Abacuque 1:16. Eles transformam suas armas em ídolos, adoram sua própria força, atribuem o sucesso não ao Senhor, mas à violência. Eles não conhecem o Deus de Israel, e ainda assim são o instrumento escolhido por ele. É um escândalo para a alma do profeta, um peso para sua consciência. Continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade as nações? Abacuque 1:17. Abacuque não entende, mas ao invés de rejeitar Deus, ele escolhe esperar. Ao invés de acusar, ele se recolhe e se prepara para escutar mais uma vez. Permanecerei no meu posto de sentinela e me colocarei sobre a torre. Vigiarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei quanto à minha queixa. Abacuque 2:1. Essa imagem é de tirar o fôlego. Um homem só em cima da torre, olhando o horizonte. Um profeta em silêncio, mas com o coração em chamas. Ele não exige, não comanda, apenas se coloca disponível. Ele vigia com fé, mesmo sem respostas. Abacuque não desistiu de Deus, e acima de tudo, Deus não desistiu de Abacuque.
O profeta não tem todas as explicações, mas está disposto a escutar. E nessa espera silenciosa, ele nos ensina algo profundo. Às vezes, a fé é um sentinela. Não um guerreiro que luta, nem um juiz que condena, mas um vigia que espera, com olhos fixos no céu, mesmo quando tudo na terra parece confuso. Abacuque está de pé sobre sua torre. O profeta escolheu esperar, em silêncio, vigiando, esperando que Deus fale novamente. E Deus fala, mas o que ele diz não é apenas para o profeta, é uma palavra para todas as gerações. Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que até quem corre possa ler. Abacuque 2:2. A mensagem será clara, visível, inconfundível e, acima de tudo, verdadeira. Mas é preciso paciência. A visão aguarda um tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se demorar, espera por ela. Ela certamente virá e não tardará. Abacuque 2:3. Deus começa estabelecendo uma verdade essencial. Sua justiça não é imediata, mas é certa. Aos olhos humanos pode parecer que Deus demora, mas na realidade, ele nunca se atrasa. Seu tempo é perfeito, sua resposta não falha. Eis que o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. Aqui está o contraste central. O soberbo é aquele que confia em si mesmo, que se exalta, que vive pela aparência, pelo controle, pela força. O justo é aquele que, mesmo sem ver, confia, que caminha no escuro, mas não solta a mão de Deus. Esse versículo se tornaria um pilar da fé cristã, citado por Paulo em Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e em Hebreus 10:38. É a base da vida espiritual. Fé não é uma emoção, é uma escolha contínua de confiança, mesmo no silêncio de Deus. Agora, Deus passa a revelar os 5 ais, que são declarações proféticas contra a Babilônia, mas que se aplicam a todo o sistema de injustiça, opressão e arrogância ao longo da história. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E se carrega de penhores. Abacuque 2:6. Aqui, Deus denuncia aqueles que enriquecem às custas do outro, que ajuntam riquezas por meios desonestos, que exploram, cobram juros abusivos, tomam o que não lhes pertence, que vivem com aparência de sucesso, mas com um coração corrompido pela ganância. Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que te farão tremer? Abacuque 2:7. O profeta ouve que a justiça não será apenas espiritual, haverá consequência concreta. Quem oprimiu será oprimido. Quem tomou terá que devolver. O ciclo da injustiça será interrompido pela mão de Deus. A Babilônia não representa apenas um império antigo. Representa toda a estrutura humana que valoriza o lucro acima das pessoas. Onde há abuso econômico, há um ai de Deus. E para quem hoje acumula à custa de outros, a palavra é clara: isso tem prazo. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e funda a cidade com iniquidade. Abacuque 2:12. A segunda maldição é contra os que constroem impérios sobre cadáveres, que edificam o sucesso à custa da opressão, que erguem obras grandiosas, mas ignoram os gritos dos pobres, o sofrimento dos trabalhadores, a dor dos marginalizados. Eis que o Senhor dos Exércitos decretou: os povos trabalham para o fogo e as nações se fatigam em vão. Abacuque 2:13. Tudo o que é construído com base na injustiça será queimado. Deus avisa: nada do que for edificado com crueldade permanecerá. Haverá um fim. Tudo o que se ergueu sem justiça cairá diante da glória de Deus, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2:14. O mundo celebra os grandes impérios, as mega-estruturas, mas Deus olha como elas foram construídas. Ele vê as mãos sujas de sangue e anuncia: o verdadeiro futuro não pertence aos poderosos, mas aos que conhecem e reverenciam a glória do Senhor.
Ai daquele que dá bebida ao próximo, misturando nela sua ira, para o embriagar e ver sua nudez. Abacuque 2:15. Esse ai é direcionado aos que abusam, expõem e humilham os outros. A imagem é de alguém que embriaga o próximo intencionalmente, com malícia, para tirar vantagem. Representa o abuso da dignidade alheia, seja sexual, emocional ou social. Serás farto de ignomínia em lugar de honra, bebe também tu e desnuda-te. A taça da mão do Senhor se voltará contra ti, e a vergonha cairá sobre a tua glória. Abacuque 2:16. Quem envergonha o outro será envergonhado. A taça que antes servia para dominar agora será imposta a ele. O humilhador será humilhado. A vergonha pública recairá sobre quem zombava da dignidade humana. Vivemos num tempo de exposição, de viralização da vergonha dos outros. Mas Deus está atento a toda forma de abuso, manipulação, humilhação e perversão. Nenhuma violência camuflada passará despercebida. A justiça virá e será proporcional. Ai daquele que pratica violência contra o Líbano, destruindo suas florestas, e contra os animais que o povoavam. Ai daquele que derrama sangue e destrói cidades e habitantes. Abacuque 2:17. Este é um dos versículos mais notáveis do Antigo Testamento. Aqui, Deus julga não apenas pelos pecados contra os homens, mas também pelos pecados contra a criação. O Líbano era conhecido por suas florestas de cedros majestosos, símbolo de beleza e riqueza natural. Mas a Babilônia saqueou, devastou, destruiu, e Deus diz: isso não ficará impune. A terra também clama. Deus se importa com a natureza, com os animais, com a destruição ambiental causada pela ambição humana. Toda civilização que ignora o equilíbrio da criação está acumulando juízo. Ai daquele que diz ao pedaço de madeira: desperta, e à pedra muda: levanta-te. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e prata, mas dentro dele não há espírito algum. Abacuque 2:19. O último ai é contra a idolatria. Contra aqueles que trocam o Deus vivo por obras humanas, que colocam sua confiança em imagens, em status, em títulos, em coisas que brilham por fora, mas não têm vida por dentro. É uma crítica não apenas ao culto literal a ídolos, mas também ao culto moderno, ao sucesso, ao dinheiro, à estética, ao ego. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. Esse é o clímax. Depois de 5 denúncias, vem o silêncio reverente. Deus está em seu lugar. Soberano, presente, justo. Que toda a terra se cale. Deus vê tudo, ouve tudo, julga tudo. Nenhum império é tão alto que escape dos olhos do Altíssimo. Nenhuma violência é tão antiga que tenha sido esquecida. Nenhuma dor é tão escondida que passe despercebida. Mas para os justos há esperança. Mesmo em meio ao caos, eles vivem pela fé. Mesmo quando o mal parece vencer, eles esperam o tempo de Deus. E ao final, não são os ímpios que permanecem, mas os que confiam. Abacuque já não está mais na torre, não está mais debatendo. Agora, ele canta, ele ora, ele se curva. Algo mudou dentro dele. A visão o fez enxergar que o trono de Deus não está vazio, que a justiça virá, que o silêncio não era ausência, mas preparo. Então, o profeta começa a sua oração. Ele inicia com uma confissão humilde e profunda. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. No decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Abacuque escutou. A visão foi dada, e agora ele treme. Teme, mas ao mesmo tempo, ora para que Deus continue a agir, que a obra divina avance, que a justiça se manifeste, mas que a misericórdia não seja esquecida.
Esse é o coração arrependido de um homem que viu a grandeza de Deus e se deu conta de sua pequenez. Ele clama: Senhor, age. Mas quando fores julgar, lembra-te que ainda somos teu povo. Após pedir a Deus que reavive sua obra e se lembre da misericórdia mesmo no meio da ira, Abacuque tem uma visão gloriosa. O Senhor vindo ao encontro do seu povo. Deus veio de Temã, o Santo veio do Monte Parã. Sua glória cobriu os céus e a terra se encheu do seu louvor. Abacuque 3:3. Temã e Parã são referências geográficas que apontam para a região do deserto do Sinai, onde Israel teve experiências marcantes com Deus, especialmente na travessia do Êxodo. O profeta está relembrando o tempo em que Deus desceu para libertar, quando caminhou com seu povo em meio às dificuldades, guiando-os como uma nuvem de dia e fogo à noite. É como se Abacuque dissesse: Senhor, eu sei do que és capaz. Tu já vieste antes. Tu já nos socorreste antes. A frase "sua glória cobriu os céus" indica que a presença de Deus não é localizada. Ela enche o universo. E essa glória, antes temida, agora inspira louvor sobre a terra. Mesmo diante da manifestação poderosa, a resposta não é pânico, mas adoração. É a reverência que nasce do reconhecimento da majestade. O seu esplendor é como a luz do sol. Raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Abacuque 3:4. Aqui temos uma descrição impressionante. Deus é comparado ao sol, intenso, inacessível, glorioso. Seus raios são como feixes de luz que saem de suas mãos, indicando que o poder que ele manifesta é apenas uma parte de quem ele realmente é. O restante ainda está velado, ou seja, mesmo quando Deus se revela com grandeza, ainda não vemos tudo o que ele é. Seu poder é tanto que, se fosse totalmente exposto, a criação não resistiria. É uma teofania que nos lembra: Deus é ao mesmo tempo acessível e insondável, próximo e infinito, visível e ainda oculto. Adiante dele vai a peste, e a peste ardente segue os seus passos. Abacuque 3:5. Neste versículo, vemos Deus como Senhor da criação e da história, inclusive dos elementos que o ser humano teme. A peste aqui representa tanto o julgamento contra os inimigos do povo de Deus, quanto o sinal de que nada escapa ao domínio do Senhor. Essa linguagem nos remete às 10 pragas do Egito, especialmente a última, a morte dos primogênitos, quando Deus passou em meio à terra e trouxe juízo à injustiça. O que o profeta está dizendo é que quando Deus decide agir, nenhuma força pode impedi-lo. Até os eventos mais catastróficos se tornam instrumentos nas mãos dele. Mas note, o objetivo não é causar destruição por prazer, e sim corrigir, restaurar, libertar, julgar. O Deus que marcha é o mesmo que salva. Ele para, e a terra treme. Ele olha, e as nações se contorcem. Os montes eternos se desfazem. As colinas perpétuas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Abacuque 3:6. Abacuque aqui retrata uma cena cósmica. A terra, as nações, os montes, tudo treme diante da presença de Deus. O verbo "ele para" mostra que Deus não precisa de grandes gestos para manifestar poder. Um simples passo, um olhar, uma pausa, e tudo se agita. Os montes eternos e as colinas perpétuas são símbolos daquilo que parece fixo, imutável, indestrutível. Mas diante de Deus, tudo isso se desfaz. Esse versículo tem um peso teológico enorme. O que o homem considera estável, eterno ou seguro, desmorona diante do Criador. O que é histórico para o ser humano é temporário diante do eterno. E Abacuque conclui: os caminhos de Deus são eternos. Aqui ele reconhece: o agir de Deus não é novo, não é improvisado, não é instável. Ele age com propósito, com sabedoria e com coerência com sua própria natureza. Enquanto tudo mais é abalável, os caminhos de Deus permanecem. Vi as tendas de Cusã em aflição,
Os acampamentos da terra de Midian tremiam. Abacuque 3:7. Esses dois povos, Cusã e Midian, eram nômades que habitavam regiões áridas e desérticas. Eles testemunharam o mover de Deus na história de Israel, especialmente nas jornadas pelo deserto. O profeta lembra que mesmo os povos vizinhos, que não tinham aliança com Deus, ficaram impactados, amedrontados, abalados com os atos do Senhor. É como se Abacuque dissesse: Senhor, eu me lembro. Os povos tremeram quando tu passaste. O mundo sentiu tua presença. A teofania descrita por Abacuque é poesia, história e profecia ao mesmo tempo. Ela nos ensina: Deus não é passivo. Ele não está parado, indiferente ou distante. Ele vem, ele marcha, ele age. Deus é grandioso demais para ser ignorado. Sua glória preenche os céus, sua luz ultrapassa tudo o que o homem pode suportar. O juízo de Deus é real. Ele sacode montes, abala nações, confronta impérios, mas faz isso com justiça e propósito. O Deus de Abacuque não é um conceito, é uma presença, uma força real, um ser que entra na história, que anda, vê, fala, age, não está preso no céu. Ele desce para libertar, julgar para restaurar e se revela para salvar. Abacuque compreende que, mesmo sem entender todos os planos de Deus, é melhor ter Deus presente na tempestade do que estar sozinho na calmaria. Depois de contemplar a grandiosidade da presença divina e a reação da terra e das nações ao seu mover, Abacuque agora foca no agir de Deus diante do mal e das nações que oprimem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, quando montaste nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Abacuque 3:8. Aqui o profeta começa com uma série de perguntas retóricas. Ele vê Deus cavalgando com poder, montado em cavalos e carros de vitória, como um guerreiro celestial avançando pelo mundo. Mas ele pergunta: tua ira é contra os rios, contra o mar? A resposta implícita é não. Os rios e mares são apenas cenário. O verdadeiro alvo da ira de Deus não é a natureza, mas o sistema de injustiça que oprime seu povo. A água, símbolo de caos na tradição hebraica, representa aqui os obstáculos que o povo enfrentou no passado, como o Mar Vermelho, e também os instrumentos das nações opressoras. O profeta vê Deus usando as imagens de guerra não para destruir por vaidade, mas para trazer justiça e libertação. Preparaste o teu arco, chamaste muitos dardos às tuas flechas, fendeste a terra com rios. Abacuque 3:9. Aqui, Deus se apresenta armado, com arco, flechas, pronto para o combate. Mas o arco de Deus não é injusto. Ele é preparado para defender os oprimidos, para aplicar a justiça divina. A imagem de fender a terra com rios pode simbolizar tanto o poder criador e controlador de Deus sobre a natureza, quanto a abertura de caminho para o seu povo, como quando dividiu o Mar Vermelho ou o Jordão. O que Abacuque vê é um Deus que se levanta contra o mal, que não se cala diante da violência, que empunha a justiça com mãos santas. Deus não é neutro diante da dor. Ele toma partido do oprimido e se arma para socorrer os que clamam. Os montes te viram e se contorceram, as torrentes das águas passaram, o abismo rugiu e levantou as suas mãos ao alto. Abacuque 3:10. A natureza toda reage à passagem de Deus. Os montes se contorcem como se estivessem vivos, as águas fluem em torrentes. O abismo, representação do caos, levanta as mãos, uma imagem poética de rendição ou desespero diante da soberania divina. Aqui, a criação não resiste a Deus, ela reconhece sua autoridade. Isso ecoa salmos como o 114, onde o mar foge e os montes pulam como carneiros diante do Senhor. Toda a criação reconhece o Criador. Mesmo quando o ser humano se esquece, a terra sabe quem é Deus. Abacuque
nos lembra que o mundo natural reage mais rápido à presença divina do que as nações orgulhosas. O sol e a lua pararam nas suas moradas, à luz das tuas flechas que voavam, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Abacuque 3:11. Este versículo nos remete diretamente à batalha de Josué contra os amorreus. Josué 10:12-14, quando o sol parou para que Israel completasse sua vitória. Abacuque está revivendo esses atos sobrenaturais como testemunho do que Deus é capaz de fazer. A ideia é clara. Quando Deus luta por seu povo, até os céus obedecem. O tempo se curva, o universo coopera. A luz das flechas divinas ilumina mais do que o próprio sol. Deus não está limitado ao natural. Ele intervém no tempo, na matéria, na história. Quando ele decide agir, nada permanece igual. Se for necessário, o tempo para que a vitória da justiça seja completa. Com indignação marchaste pela terra, com ira pisaste as nações. Abacuque 3:12. Aqui vemos Deus em marcha, pisando as nações, uma imagem de julgamento e domínio. Mas é importante entender, não é um pisar cruel ou sem razão. É a ira santa, justa, que se levanta contra a arrogância dos impérios e a opressão dos povos. Deus pisa as nações porque elas esmagaram os pequenos, zombaram do justo, violentaram a terra e se rebelaram contra a verdade. Há uma linha no tempo onde a paciência de Deus termina e o juízo começa. Quando a injustiça se torna sistemática, Deus não assiste em silêncio, ele se levanta. E quando ele pisa, é para restaurar o que foi ferido. Saíste para o livramento do teu povo, para salvar o teu ungido. Esmagaste o chefe da casa do perverso, descobrindo-lhe os fundamentos até ao pescoço. 3:13. Este é o clímax da visão. Deus não marcha por vingança, mas por salvação. Ele saiu, não ficou no céu observando. Ele foi ao encontro do seu povo. Ele interveio pessoalmente para salvar os seus. A expressão ungido aqui pode se referir tanto ao povo de Israel quanto a uma figura messiânica futura, apontando para Cristo como o cumprimento maior do livramento de Deus. Esmagaste o chefe da casa do perverso. O Senhor derruba os líderes do mal, os chefes da opressão, os reis injustos. Mas o detalhe mais forte é, ele descobre os fundamentos até ao pescoço. Ou seja, Deus revela tudo. Nada fica encoberto. A justiça é completa, profunda, radical. Nos dias atuais, vemos a corrupção, o abuso de poder, os sistemas injustos dominando. Mas Abacuque nos assegura, o Senhor não permitirá que esses alicerces permaneçam de pé para sempre. A justiça de Deus não será superficial, ela vai até a raiz. Traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça dos guerreiros dele, que como tempestade avançaram para me destruir, regozijando-se como se devorassem o pobre em segredo. Abacuque 3:14. Deus usa as próprias armas do inimigo contra ele. As lanças dos guerreiros babilônicos se voltam contra si mesmos. Eles vinham como tempestade, fortes, barulhentos, impiedosos, e tinham prazer em atacar o indefeso. Mas Deus os derruba com justiça e ironia divina. Suas próprias forças se tornam sua queda. O mal é autodestrutivo. Quem vive da espada perece por ela. Deus, ao julgar, faz questão de mostrar que o poder do ímpio não é invencível. É frágil, reversível e será derrotado. Pisaste o mar com os teus cavalos, revolvendo as grandes águas. Abacuque 3:15. Essa imagem final retoma a linguagem do Êxodo. Deus pisa o mar. Ele não é limitado pelas águas, pelos abismos, pelos obstáculos. As grandes águas, muitas vezes símbolo de caos, medo e morte, não detêm os cavalos de Deus. Essa é uma recordação direta da travessia do Mar Vermelho, quando Deus abriu caminho no meio do impossível.
Deus caminha onde ninguém mais pode caminhar. Ele pisa o que nós tememos. Ele abre caminho em meio ao caos. E o que parecia o fim torna-se passagem para a vitória. Abacuque vê o Senhor marchando pela terra, não por capricho, mas por amor ao seu povo. Não para destruir indiscriminadamente, mas para salvar, corrigir, restaurar. Não para defender um império, mas para proteger os justos, os humildes, os que confiam em seu nome. Com indignação marchaste pela terra, com ira pisaste as nações. Abacuque 3:12. Neste ponto, Abacuque não está mais apenas observando a glória de Deus como Criador. Ele vê o Senhor como guerreiro, como juiz, como vingador. Deus marcha com indignação, ele pisa as nações com ira. Mas atenção, essa ira não é descontrolada, como a dos tiranos humanos. É a santa ira de um Deus que não tolera a opressão, a injustiça, a violência sistêmica. Deus não está movido por desejo de destruição, mas pela necessidade de restaurar a ordem moral do universo. A terra e as nações aqui representam o sistema humano corrompido. Os impérios arrogantes, as cidades edificadas sobre sangue, as estruturas sociais que esmagam o pobre e glorificam a violência. Deus marcha contra isso. Esse Deus que pisa as nações não é uma ameaça ao justo, é sua esperança. Para os que sofrem em silêncio, para os que são vítimas da injustiça, essa cena é um consolo. O Senhor se levantou. Saíste para o livramento do teu povo, para salvar o teu ungido. Esmagaste o chefe da casa do perverso, descobrindo-lhe os fundamentos até ao pescoço. Abacuque 3:13. Aqui temos o ponto central da teofania. Deus age com um propósito: salvar. Não é uma guerra qualquer, é uma batalha por libertação. Deus sai para defender seu povo. Saíste, esse verbo é essencial. Deus não ficou em silêncio, ele não permaneceu entronizado e distante. Ele saiu, agiu, interveio para livrar o seu povo que sofria, para salvar o seu ungido, que aqui pode significar tanto o povo eleito como uma figura messiânica, Cristo. Aquele que seria o ungido definitivo enviado por Deus. Esmagaste o chefe da casa do perverso. Esse chefe pode representar reis injustos, líderes violentos, estruturas de dominação, ou até o próprio poder do mal. Satanás e seus agentes, conforme uma leitura escatológica. A imagem é de um Deus que não apenas derrota o mal superficialmente, mas derruba seus alicerces, descobre seus fundamentos. Ele expõe a base do que é perverso e destrói até a raiz, até ao pescoço. Este é um simbolismo de julgamento total. Não sobra espaço para resistência. O mal que parecia invencível agora está debaixo dos pés do Senhor. O Deus guerreiro de Abacuque não é um dominador, é um libertador. Ele se move contra os que dominam com crueldade, não para mostrar poder, mas para livrar os humildes e proteger os justos. A justiça de Deus é tão completa que não basta remover os frutos podres. Ele arranca a árvore do mal pela raiz. Ao ouvir, o meu ventre estremeceu, meus lábios tremeram ao som da tua voz. Entrou a podridão nos meus ossos, e eu estremeci por dentro. Contudo, esperarei silenciosamente o dia da angústia, que virá sobre o povo que nos oprime. Abacuque 3:16. Abacuque ouviu a voz de Deus, viu a marcha do Altíssimo, entendeu a gravidade do juízo, e isso o abalou profundamente. Seu corpo treme, seus lábios se agitam, seus ossos se enfraquecem, seu interior se abala. O profeta descreve aqui uma reação fisiológica, emocional e espiritual diante da glória e do juízo divinos. Ele está literalmente tomado de temor. Mas mesmo assim, ele escolhe confiar. Contudo, esperarei em silêncio. Essa é a virada. Mesmo estremecido, ele espera. Mesmo com medo, ele confia. Mesmo diante do juízo, ele descansa e espera pelo dia da angústia, não o seu, mas o do opressor.
Abacuque reconhece que o tempo da justiça de Deus chegará. Ele não precisa mais gritar ou exigir. Agora ele confia e se cala, não por resignação, mas por rendição à soberania do Senhor. Essa é a fé que permanece mesmo quando o chão treme. Fé não é ausência de medo, é obedecer mesmo com medo, é ficar firme quando tudo dentro de você está frágil. Abacuque ensina: fé madura não precisa de explicações, precisa de confiança. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho desapareça do aprisco e nos currais não haja gado. Abacuque 3:17. Aqui, o profeta levanta 3 pares de perdas, descrevendo um cenário de escassez total, agrícola e econômica. 1. Figueira e videira representam o luxo, a doçura da vida, a festa. Mesmo que não haja celebração, eu confiarei. 2. Oliveira e campos representam o sustento básico, o alimento do cotidiano. Mesmo que falte o pão de cada dia, eu confiarei. 3. Rebanho e gado representam a riqueza e segurança, a economia. Mesmo que tudo o que me dá estabilidade desmorone, eu confiarei. Abacuque não está falando de coisas simbólicas. Ele está descrevendo o que realmente poderia acontecer com Judá diante da invasão babilônica. Ele sabia que as plantações seriam destruídas, os campos saqueados, o gado roubado, o templo profanado, e mesmo assim, ele escolhe se alegrar em Deus. Essa fé não se baseia no que Deus dá, ela se baseia em quem Deus é. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3:18. Este é um dos versículos mais fortes e belos de toda a Bíblia. Todavia, essa palavra é a ponte entre o caos e a esperança. Abacuque reconhece tudo o que pode falhar, mas escolhe se alegrar, não nas circunstâncias, não nas colheitas, não na segurança material, no Senhor, no Deus da salvação. Essa não é uma alegria superficial ou forçada, é uma decisão espiritual de colocar Deus acima de tudo o mais. Abacuque não ignora a dor, ele escolhe adorar mesmo na dor. Essa é a fé que liberta, não uma fé que exige sinais, mas uma fé que sobrevive ao silêncio, uma fé que não depende do milagre para ser real, uma fé que canta mesmo quando o celeiro está vazio. O Senhor Deus é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar sobre as alturas. Abacuque 3:19. Abacuque conclui o cântico com uma metáfora poderosa. Deus é a força dele, não o exército, não a economia, não a estabilidade externa. Faz os meus pés como os da corça. A corça é um animal ágil, leve, que anda sobre penhascos, em lugares altos e perigosos, sem cair. Abacuque diz: mesmo que o caminho seja íngreme, mesmo que seja um desfiladeiro, Deus me dará firmeza, me ensinará a andar em lugares difíceis, me fará alcançar as alturas. Isso é mais do que sobrevivência, é elevação espiritual. Deus não só o sustentará, o levará mais alto do que ele jamais poderia ir sozinho. Abacuque começa o livro clamando: até quando, Senhor? E termina dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele começa perturbado pela injustiça e termina fortalecido pela confiança. Ele começa exigindo respostas e termina silenciosamente adorando. Essa é a jornada de todo aquele que decide esperar em Deus, mesmo sem ver. Abacuque não viu a mudança acontecer, mas ele mudou por dentro, e isso basta. Ele nos ensina que nem sempre Deus muda a realidade imediatamente, mas sempre pode mudar o coração que confia. A fé não remove a escassez, mas preenche o vazio. Quando tudo ao redor falhar, o Senhor será a nossa força. A história de Abacuque nos mostra que fé não é caminhar com todas as respostas, mas permanecer firme mesmo quando tudo parece desabar.
É confiar quando os campos estão vazios. É adorar quando o silêncio de Deus parece longo demais. Se essa mensagem falou com você, deixe aqui nos comentários. O justo viverá pela fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda está no controle, mesmo nos dias mais escuros. E se você ama aprender as Escrituras com profundidade e verdade, inscreva-se no canal, ative o sino e venha caminhar conosco por cada página da palavra, porque há sempre mais a descobrir quando escolhemos confiar. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.